Demência com corpos de Lewy é uma das formas mais comuns de demência, mas olha, frequentemente passa batido esse diagnóstico por muitos profissionais de saúde. E é sobre isso que a gente vai falar nesse novo episódio aqui do podcast do Gericlass. Roda a vinheta! E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Gericlass. E olha, dessa vez a gente vai falar sobre demência com corpos de Lewy, uma forma comum, como eu disse antes da vinheta, de demência, mas que frequentemente não é reconhecido pelos profissionais de saúde. A gente vai dar então aqui seguimento à nossa sequência falando sobre formas, tipos diferentes de demência. E estou aqui com meus amigos, companheiros, sócios do Gericlass, Fig e Rafa. É isso aí, pois é, pessoal. Hoje a gente tá A nessa gente não começou esse podcast falando que é um dos episódios. Mas é porque eu ia dizer agora. Que o assunto é top. Esse é um dos assuntos mais importantes. Mas sabe por que é? E é muito importante mesmo. Porque a gente perde de dar esse diagnóstico porque não conhece. Porque a gente só consegue dar diagnóstico daquilo que a gente sabe. E chama tudo de demência, chama tudo de Alzheimer ou Alzheimer, como diria Eduardo. Porque o que é que a gente tem? O que é que a gente tem? A gente tem aí uma possibilidade de melhorar a nossa acurácia no diagnóstico e trazer até um tratamento melhor, né? Ou uma perspectiva melhor. Fig, eu tenho certeza que você, no seu consultório, você já deve ter pego algum paciente que veio para você com um rótulo escrito de que tinha doença de Alzheimer e que você acabou diagnosticando Lewy, correto? Perfeito. Não só isso, como também pacientes com diagnósticos psiquiátricos que eventualmente eram demência de Lewy. Isso. É uma situação que eu também, você lembrou bem aí, eu também já me deparei. Pacientes que vieram do psiquiatra, porque iniciou ali com uma manifestação que a gente vai comentar, que é comum da demência com corpos de Lewy, que é a alucinação visual, né? Pode ter ilusões também. E aí tacaram-lhe um antipsicótico e o paciente se deu mal. E não foi bom, E né? a gente vai ver que é também uma manifestação, uma característica comum, a sensibilidade aumentada a antipsicóticos. Uma coisa interessante até no diagnóstico é quando você chega junto do familiar. Você diz, não, esse paciente tem Alzheimer, mas doutor, ele não tem problema de memória. E fica insistindo, batendo nessa tecla. Mas a Você, não, memória mas dele é tão tem. boa. É isso. A memória Não, é dele, ele boa. sabe de tudo, doutor. Como é que ele pode ter demência se a memória dele é boa? Não. E discorda. Eu já tive paciente que discorda. Não sei se vocês já tiveram. Eu já tive paciente que discordou. Ele não tem demência. Mas, minha gente, você acha ele normal? Ele não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo Vai outro. testar a memória dele? É muito boa a memória dele. Pergunte a ele. Então, pessoal, para organizar aqui da forma mais didática possível, a gente vai separar esse podcast aqui, a gente vai dividir em três blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar alguns aspectos ali de epidemiologia, né, que talvez alguns não saibam, né? Segundo, a gente vai se deparar, e talvez seja o bloco principal, né, que você precisa prestar muita atenção, a gente vai falar sobre as características clínicas da demência com corpos de Lewy, porque você precisa estar atento para dar o diagnóstico, você precisa conhecer as manifestações clínicas e no final a gente vai falar sobre tratamento, né? Nas manifestações clínicas a gente vai falar sobre diagnóstico também, o que é que a gente pode lançar mão de métodos complementares para chegar ao diagnóstico. E no último bloco, terceiro e último bloco, a gente vai falar sobre tratamento. Fechou? Show de bola. Beleza? E epidemiologia, o que é importante a gente citar aí de Lewy? Olha, doença de Lewy. Primeiro que, até para a gente separar isso bem direitinho, a gente tem doença de Lewy. Na verdade, ela é um termo que vai abranger alguns tipos de demência. Então, para a gente classificar isso bem. Então, por exemplo, a doença de Parkinson é uma doença de Lewy. Ela está ali no guarda-chuva, né, no umbrella term, como eles dizem. Então, a doença de Parkinson. A demência relacionada à doença de Parkinson também faz parte da doença de Lewy. Assim como a demência com corpúsculos de Lewy também faz parte da doença de Lewy. Então, são doenças que fisiopatologicamente elas estão relacionadas com algumas características que geram ela nesse termo, né? Doença de Lewy. Porque são doenças que têm, fundamentalmente, elas compartilham algumas alterações patológicas, né? A principal delas, no estudo histopatológico, vai existir a presença lá de uma inclusão citoplasmática, que é o corpus de Lewy, né? E de uma alteração na sinucleinopatia, alfa-sinucleína, né? Uhum. Daí porque a demência com o corpus de Lewy
é uma sinucleinopatia, assim tal como é a demência da doença de Parkinson, a doença de Parkinson. Tá? É só assim, lembrando um pouquinho, que a forma como ela se deposita no cérebro vai definir a clínica, né? Aham. Então, Parkinson, você vai ter uma depósito na substância negra que termina comprometendo neurônios dopaminérgicos. Já no Levi, você tem uma depósito mais difusa. Aí você vai ter essas manifestações clínicas bem floreadas, menos no campo da memória e mais nos outros campos que a gente vai falar aqui do quadro clínico que ele apresenta. E pessoal, a gente está falando aqui de uma demência comum, tá? Por quê? A demência com corpos de Levi, esse é o nome mais correto, né? A gente Uhum. falar aqui, demência com corpos de Levi, né? É a terceira causa mais comum de demência. Tá ali no pódio, sempre aparece no pódio, né? Uhum. Com a medalha de bronze, normalmente, às vezes em alguns trabalhos a medalha de prata, né? Na frente da vascular, né? Ficando na frente da vascular, mas normalmente é colocado como sendo a terceira causa de demência, perdendo apenas da primeiríssima colocada, sempre a doença de Alzheimer, Ó concurso. Alzheimer que corre com doença de fogo. Alzheimer, e depois a demência vascular. E, em Sim. terceiro lugar, ali, a demência com corpos de Levi. Ou a segunda de causas neurodegenerativas, né? Pode ser classificada assim. É. Entre as causas neurodegenerativas, só perde para doença de Alzheimer. No UpToDate ele coloca que 5% da população pode ter o diagnóstico de doença de Levi. Né? E pode representar 30% das demências. Eu achei até isso muito. Viu? 30% das demências de Levi. Dos casos de demência, desculpa. Dos casos de Interessante que a idade média ao diagnóstico é em torno de 75 anos, demência. Sim. tá? Da demência com corpos de Levi. Mais homens que mulheres. Um pouquinho mais de homens do que mulheres. E fala um pouquinho de prognóstico, Fig, né? Porque é uma característica da demência com corpos de Levi que ela parece evoluir talvez um pouco mais rápido que a doença É. Alzheimer. A sobrevida geralmente pode girar ali em alguns trabalhos de 1,9 até 8, 9 anos. A gente entende isso até, de repente, por diagnósticos tardios. Então, quando você dá o diagnóstico de Levi, já passou boa parte da fase pré-clínica e clínica, e já entra na fase demencial propriamente dita, que vem com aquele todo floreio do quadro clínico. E aí, obviamente, a mortalidade vai ser maior, a sobrevida menor nesse paciente. Então, se gira ali em torno de um prognóstico que é diferente do Alzheimer, que você vê um tempo maior de No sobrevida. Alzheimer existe também esse grande range, né? Essa grande variação de sobrevida, mas para Levi fica ali em torno de entre o início dos sintomas e a morte do paciente, ali entre 5 e 8 anos é a sobrevida média dos Dá para a pacientes. gente entender bem, até pela própria apresentação clínica e fisiopatológica da doença, onde o paciente tem uma predisposição maior para quedas. E queda é um fator de morte muito frequente na vida do idoso. São né? vários Você tem motivos, né? A Levi em si, ela não mata, né? Mas ela tem as coisas que Ela acontecem, disfuncionaliza. as disfuncionais e essas disfunções associadas com as intervenções, os acontecimentos que vêm subjacentes é que vão, de fato, levar Eu ao diria que óbito, ela né? disfuncionaliza mais rapidamente, talvez, de todas as demências. A não ser quando você tem um evento vascular muito grande, né? Sim, Mas de uma forma pontual. as neurodegenerativas. Das neurodegenerativas. Tem as rapidamente progressivas, né? Que talvez. Também, mas aí, É. do grosso que a gente vê na clínica, É. não é. Para vocês terem uma Comparado com o ideia, Alzheimer, talvez e só para vocês terem muito mais rápido. só para vocês terem Potencialmente mais ideia, rápido. o declínio cognitivo na doença de Levi, na demência com corpos de Levi, gira em torno de uma redução do minimento, da pontuação do minimento, em torno de 4,4 pontos por ano. Uhum. Isso é um pouco maior do que o que normalmente a gente vê na literatura para doença de Alzheimer. Isso é bom que você falou o minimento, né? Você tem ali o MoCA e o minimento, eles não vão conseguir diferenciar, mas mesmo que você aplique todos os dois testes, é que você está diante de um Levi, né? Eu gosto de interpretar assim: da metade para cima, mais para Alzheimer, da metade para baixo do minimento, mais para Levi. E É uma seria, boa, é uma né? boa, é uma boa. Você vê muito mais alterações visoespaciais, construtivas, Uhum. da praxia, da habilidade do indivíduo, né? E um pouquinho ali da linguagem, do que propriamente a parte de memória e orientação, que é do Alzheimer. Então, a gente já está entrando um pouquinho nas manifestações clínicas, né? Sim. Então, pegando o gancho do que o Fig falou, a gente tem algumas manifestações clínicas que a gente precisa saber, né, que estão lá presentes normalmente no paciente com demência com corpos de Levi. Uhum. E aí, para organizar isso, né, de uma forma didática, existem critérios diagnósticos para demência com corpos de Levi, né? Inclusive, esses critérios, a última revisão foi em 2017, que estabelece que existem o critério essencial que para você dizer que o paciente tem demência com corpos de Levi, o paciente tem que ter, que é a
demência, o próprio Sim. nome diz demência com Costa-Levy, então tem que ter comprometimento cognitivo, essa é a manifestação essencial. E a gente vai ter as manifestações centrais, que a gente vai discorrer sobre elas aqui, e as manifestações de suporte. Uhum. E aí, falando da manifestação essencial, que é a demência, e aí é bem o que você falou, que você estava falando, Fig. A gente tem algumas características do declínio cognitivo da Isso. demência com Costa-Levy que difere um pouco do declínio que a gente vê na doença de Parkinson, na doença de Alzheimer, que é a preservação, ao menos nos primeiros anos, da memória e um prejuízo mais marcante nos primeiros anos de função executiva, de atenção Isso. e de habilidade visoespacial, Isso. né? Isso. Por isso que a gente tem que estar atento a isso que você falou, né? É aquele paciente que ele vai chegar no consultório pra gente e ele vai dizer assim, ele tá com dificuldade de dirigir, ele tá com dificuldade perdendo, ele talvez ali esteja com dificuldade no trabalho e não necessariamente ele vai estar com queixa de memória. Talvez até as pessoas falem isso como uma memória. Aí ele tá se perdendo porque ele tá esquecendo o caminho. Sim. Mas às vezes aquilo ali é uma alteração executiva. Quando você vai fazer um teste para ele vai ter uma dificuldade maior na Concentração de atenção. de atenção. Ele vai ter uma dificuldade maior ali na segunda parte do Minimental, que é onde ele vai perder mais na confecção da figura. Ele vai ter uma cópia prejudicada, porque ele não vai ter lá. Porque ele tem Pode alteração, sobrepor a imagem. ele tem alteração na habilidade visoespacial. Então, lá no pentágono, isso é uma característica. Olha, pessoal, gravem isso. Minimental, você faz lá o minimental do paciente. Ele evoca as 3 palavras do minimental com tranquilidade, né? Ele tem uma orientação tempo-espacial até preservada inicialmente. Mas chega lá, em atenção e cálculo, ele começa a desandar, né? Porque Nem aqui, nem ali, nem lá, não sai. ele tem atenção no cálculo, porque o cálculo exige a atenção, né? E ele chega lá, na cópia dos pentágonos, ele destrambelha de vez. Faz muito mal. Opa! Talvez Pera a gente aí, esteja diante. esse paciente talvez tenha Levi. Não ganha os 3 pontos na dobra do papel, de colocar num lugar onde deveria colocar, ele se perde, né? Ele faz a primeira dobra e nas outras 2 ele se perde. Ele não tem O sequenciamento ele do... não tem atenção suficiente para continuar a elaboração da manobra, né? Falando ainda em Isso no teste... Moca também, sabe? Lembrar que o Moca também vai ter dificuldade, mas não vão ser distintas, não vou conseguir distinguir, você fazer um ou outro, não vai distinguir se é E assim, Mas claro que... isso são algumas, essas são algumas pistas, né? É claro que o paciente com doença de Alzheimer também vai ter dificuldade de algumas coisas aqui, né? Ele vai ter dificuldade de fazer o relógio, o pentágono, tudo isso vai acontecer também no paciente com doença de Alzheimer, mas ele é muito mais proeminente, especialmente no começo, No começo. é que ali a Isso. coisa ainda está se desenhando, né? Sim. Que aí, porque no final É de tudo igual. No final converge. Converge. Tanto fisiopatologicamente como também clínico. Exato, e você não vai ter muita coisa para, né? Quer ver outra dica, pessoal? O paciente com Levi, já nas primeiras fases da doença, ele vai muito mal no teste do desenho do relógio, né? Por quê? Porque o teste do desenho do relógio é um teste que ele exige função executiva, ele tem que ali planejar como é que vai ser Abstração. a confecção do relógio, o sequenciamento das ações e ele tem prejuízo nas habilidades visoespaciais. Então, o teste de desenho relógio. Então, o teste de desenho relógio do paciente com Levi tende a ser muito ruim já desde o início. Outro teste que ele vai mal é o teste das trilhas. Né? O teste das trilhas, porque é um teste que avalia principalmente a atenção. E a atenção é muito prejudicada no Levi inicialmente. Exato. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Propague. A gente tem no gericlass.com.br um artigo de Andrei, que é fantástico em destrinchar exatamente isso tudo que a gente está falando sobre memória. Ele começou com uma linha de trabalho sobre memória e ele vai definindo o que é cada ponto onde você espera alterar do minimento, alguns testes desse, e cada doença, e onde qual é a habilidade que cada doença altera. Tá muito Massa, bom. tá massa esse artigo que a gente tá lá no nosso. Se você não acompanha, entra lá, gericlass.com, muito artigo massa que a gente já escreveu. .com.br, ele está nos dois, ele tem até internacional também. É internacional, é? Maravilha. Olha, Chico, né? Então, essas são as características da demência que, como a gente disse, tem que estar presente, tá? Tem que estar presente. E aí, Tem algumas coisas no pródromo, até como é o Parkinson, né? Obviamente, sendo telepatias, termina alguma via final igual. E o paciente apresentar constipação, rinorreia, nos pródromos. Só que isso passa batido. rinorreia?
rinorreia. E Passa é. batido que a maior parte dos pacientes vão ter esse tipo de alteração. E você, isso é constipação da idade, de beber pouca água e Mas aí tal. são as características de suporte, né? Isso, As isso. características de suporte. Boa. A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. É. Então, a característica essencial que tem que estar presente em todos os pacientes é comprometimento cognitivo com essas alterações aí que a gente já alertou. Isso. E só um detalhe que eu ia pensar naquela hora ali. Ela flutua. Que, né, a gente vai entrar agora. Vai A gente vai entrar entrar Ela agora. flutua. É. Ele apresenta, daqui a pouco pode não apresentar de novo Isso. mais aquela alteração. Né? Mas essa é uma característica Principal. essa é uma característica central, uma core. Característica É que ele core, né? coloca Central. essencial, principal, Principal ou central central e de suporte. né? É essencial, demência. Principal, aí vem as 4 mais famosas, né? As 4 mais famosas vêm flutuação cognitiva, que é isso que você ia entrando. Aí vem alucinação visual, transtornos do sono, transtorno né? comportamental. Transtorno comportamental do do sono sono REM, é transtorno do sono, e parkinsonismo. Então São essas vamos 4. destrinchar um pouco essas 4 características centrais. Isso. Que, para o critério diagnóstico, tem que estar, além da demência, tem que estar presente 2 dessas 4 manifestações. Perfeito. Né? Ou uma dessas manifestações com um biomarcador, que a gente vai falar mais para frente. Por flutuar, é algo que você tem que perguntar diretamente ao familiar, porque o paciente não vai perceber, obviamente. Pode não ter insight, exatamente. Exato. E aí, Mas pode ter insight, pode, viu? mas o comum É não ter. E nem ser relatado na consulta porque flutua. Na hora que você pergunta diretamente, ele vai dizer que foi, um exemplo, o staring, né? Aquela que a pessoa para e fica olhando no tempo. Eu estava vendo até um caso que era um veterano do Vietnã, e a esposa dizendo que ele passou a ter isso, ele não tinha e passou a ter isso. Aí você pode até ficar dizendo, rapaz, ele está pensando nas mortes lá do Vietnã, da guerra. PTSD, né? Que fosse um pós-traumático, né? Um estresse pós-traumático. Mas era uma coisa já que ele não tinha, ele não teve imediatamente após a guerra do Vietnã. Ele passou a ter na idade. E aí você fica pensando, agora está pensando nas mortes que ele fez lá no Vietnã. E na verdade era o olhar vago, aquele olhar fixo, que você acha que a pessoa está indo longe na imaginação e não está. É um déficit cognitivo por conta justamente do on-off, esse evento que pode acontecer. Mas é interessante, Rafa, comenta aí, que você estava até comentando antes do podcast começar sobre algumas características que muitos não sabem da flutuação cognitiva. E é muito marcante. Então, por exemplo, o paciente ele vai flutuar essa cognição, e essa flutuação ela é extremamente variável. Ela pode flutuar de segundos a dias. Então, veja, não é assim, flutua hoje, daqui a uma semana. Pode ser, né? Mas pode ser de segundos. Ele tem uma confusãozinha agora, quando for de tarde já não tem mais. E essa confusão, ela pode ser, às vezes, uma confusão leve, uma coisa assim, pouco perceptível, até uma confusão importante e, de fato, que traga um impacto grande. Às vezes pode ser só um detalhe. E vai nos intervalos... Ou seja, pode ser desde uma dificuldade mais momentânea para executar alguma tarefa, né, uma atividade da vida diária ali, Sim. até um quadro de um estupor, Isso. uma alteração do nível de consciência mais importante. E no meio dessas flutuações, o paciente pode voltar ao normal ou mesmo parcial. Ele melhora muito, depois piora de novo, ou até fica normal. Ele pode voltar a ser normal. E aí, imagine para um médico que não está acostumado a ver isso, como é que ele vai dar esse diagnóstico? É difícil. Na verdade, Até Rafa, com delírio, tampa agudo, É difícil. né? E se esse médico, pobre coitado, não tiver assistido esse podcast? Não acerta, pô. Então, não. pessoal, flutuação cognitiva é uma característica muito comum. 60% a 80% dos pacientes com Lewy têm essa manifestação, mas é de todas as manifestações centrais, aquela que é mais que os profissionais de saúde menos sabem reconhecer, certo? Menos sabem perguntar e menos a família vai relatar de forma voluntária, tá? Isso. Então você tem que ativamente perguntar, certo? Existe inclusive, pasmem, né, escalas para avaliação de flutuação cognitiva. Pelo amor de Deus. Você não fala não que vai ter alguém querendo fazer. Vai ter. Geriatra nem gosta de escala, né? Não, fica tudo doido. Não, mas confesso que eu nunca apliquei e nunca vou aplicar, viu? Porque já sobram escalas para a gente aplicar na prática. Não me venha com mais uma. Mas, para vocês terem ideia de que às vezes difícil a gente estabelecer o diagnóstico de uma flutuação cognitiva. Então, você tem que perguntar.
ao paciente ou à família, principalmente à família, quem acompanha ali no dia a dia, olha, Dona Maria, o seu Severino, durante o dia, tem momentos do dia que você percebe que ele está bem, relativamente bem, próximo até do normal. E outros momentos, no mesmo dia, que ele está bem pior, né? Que ele está desconectado, às vezes falando pior, né? Pensamentos dissociados Tá, da conversa, tá né? mais sonolento, Fala desorganizada. fala desorganizada, tá mais sonolento. Então, doutor, Tá mais contemplativo. tá mais contemplativo. É Às o, vezes é que o ele parece que staring, ele, né? às vezes parece que ele tá desligado, Isso. né? É o olhar fixo prolongado. É. E normalmente ele ainda fala. É o staring, né? Que ele chama. Sim. E ainda tem aqueles cochilos longos de mais de 2 horas também. Ele... Então, agora, Diurnos, né? esse staring, às vezes é muito difícil de você diferenciar de uma crise epiléptica focal. Não, é Né? pra torar, é difícil. O Às resto- vezes é difícil mesmo, às vezes eu fico com muita dúvida. Mas normalmente você vai perguntar, olha, ao longo de um dia ou ao longo de alguns dias, você percebe que ele flutua muito, tem momentos que está bem próximo do normal e momentos que ele está parece outra pessoa, É. né? Agora, Então, Daniel, eu escuto muito chegar no consultório, o pessoal, com pacientes que têm doença de Alzheimer mesmo, e dizer assim: ah, doutor, tem dias que são bons e tem dias que são mais difíceis. Mais difíceis. Isso é uma flutuação? não, isso não é uma flutuação marcante. Flutuação marcante é que vai falar a favor de Levi. Pode ter pensamentos, assim, lampejos de pensamento ilógico, incoerente, e isso fazer parte do diagnóstico também, assim, do quadro clínico da oscilação da função. Esse do DA, eu levantei esse ponto para dizer assim, muito do DA vai estar relacionado com as circunstâncias e os eventos do dia e com o sentimento do cuidador. Então, às vezes, essa variação, essa flutuação, ela vai ser muito menos marcante e vai ter muito mais relação com o ambiente e com as circunstâncias, né? E o sentimento da pessoa que cuida. Uhum. Maravilha. Então, essa é a primeira manifestação central, tá? Flutuação cognitiva. Mas falamos que são 4, né? Você, inclusive, já citou. Uhum. A segunda manifestação central, a core, é alucinação visual, né? Comente aí um pouquinho. Que está presente em até 70% dos pacientes. Olha, veja só, a flutuação cognitiva de 60% a 80% e a alucinação visual em até 70% dos pacientes. As alucinações, elas podem ser complexas. Olha, alucinações assim, coisas impressionantes. Eu tenho um caso muito emblemático de uma senhorinha, não sei se eu já contei aqui em algum podcast, mas eu vou contar hoje de novo. Essa senhorinha, ela tinha 90 e poucos anos, tinha uma demência de Lewy clássica, bem marcante. E ela tinha a alucinação visual de uma menininha que aparecia para ela. Ela morava num lar geriátrico. E essa menininha aparecia e ficava conversando com ela o dia inteiro. E ela, na maior alegria, conversava. Ela tinha uma bonequinha e ficava mostrando para a menina. Mas isso apavorava as pessoas que estavam do lado dela, porque dizia que era o espírito, que era não sei o que, não sei o que. Aí ficava uma agonia danada. Aí, pelo amor de Jesus, doutor, pelo amor de Deus, trate-se. Foi feita uma lanzapina para essa paciente. Meu Deus do céu. Mas ela não teve a hipersensibilidade, não foi bem baixinho, e ela respondeu super bem, entre aspas, né? A menina desapareceu. E você não podia ver uma pessoa mais triste do que aquela. E ela dizendo que a companhia dela tinha se perdido, que a menina tinha ido embora, que aquilo ali não estava mais lá. E aí o pessoal disse: não, minha gente, vamos tirar o remédio. Tiraram a olanzapina e, para a nossa sorte, a menina voltou. A companheira voltou. A companheira voltou e ela ficou tranquila. A menina do lado dela e disse a todo mundo: só, gente, ó, vamos relaxar, que aqui faz parte do evento, né? São alucinações visuais que ela tá tendo ali. E ela Convive. Você me Ela lembrou convive. duas histórias, né? Uma que é o filme Mente Brilhante, né? Que o ator lá tem alucinação. Russell Crowe. Russell Crowe. Ele tem alucinação, diziam até que ele tem esquizofrenia paranoide e borderline, não era completa, porque ele ficou bom sem se tratar. E ele chega a um dado momento do filme, ele pergunta assim, uma pessoa chega para ele e faz, e é um estudante que tá do lado dele, né? Aí pergunta, essa estudante é real que tá do meu lado? Que fica conversando com ele, e ele tem um controle das alucinações, que é uma característica do Levi que também pode Que acontecer. pode, Ele pode reconhecer Isso. a alucinação Ele, como sendo alucinação. exato. Eu até escrevi quando eu estava estudando, eu coloquei assim, ó, pode ter insight e pode não ter. Ele pode não perceber, mas ele pode perceber. Imagine, sabe, isso é uma alucinação e tá ok. E essas alucinações podem gerar medo em alguns pacientes, Pode, mas isso. para outros
Pode ser Pode como até é. ser agradável, como foi essa E aí sua eu paciente. vou citar outro grande filme também, que é com João Depp e Marlon Brando, que é o Dom Juan de Marco. É E bom que o demais Marlon esse Brando, filme, no viu? final, chega à To conclusão, love a woman, que ele you chega no gotta final tell à her. conclusão de que que ele não devia tratar o John Depp, porque o delírio dele era estruturado a ponto de ele manter a convivência, Uhum. que é lembrar essa questão também dessa paciente, né, de você deixar ela É. lá, uma alucinação que não está causando ansiedade. Então, normalmente, como você estava dizendo, Rafa, as alucinações visuais no Levi, elas são bem formadas, elas são complexas. O paciente, muitas vezes, são alucinações de pessoas ou de animais, Mas, né? Uhum. Às vezes animais peçonhentos, cobras, aranhas, são as alucinações que costumam dar medo, né? Eu É, suponho, na é, maioria das pessoas. e assim, lembrar que Mas pode ser também algumas alucinações abstratas, né? De formas, cores, né? E às vezes podem ter algumas ilusões, né? A pessoa confunde uma árvore com a pessoa, né? Sim, sim, Isso pode acontecer. exato. Muito bom, né? Tu me deixaste com vontade de assistir o filme de novo. Porque Não. a música tema desse filme foi o despertador do meu celular, mais de ano. Só para gravar um pouquinho essa história da alucinação de árvore com pessoas, né? Eu vim me lembrando da história da bíblica, né? Que Jesus cura o cego, no primeiro momento que ele cura o cego, né? Que ele junta a saliva com o cuspe com a terra, que passa. E aí você está chegando agora, ele pergunta ao cego, o cego diz, não, eu estou vendo agora pessoas como árvores, né? Aí eu me lembrei desse episódio, a questão da Talvez ele Levi. tivesse Levi, né? Mas só para gravar, né? Que eu acho que é interessante. E lembrar também das demências, talvez seja a única que a gente encontre alucinações olfatórias e táteis, Sim, 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 né? pode ter. Não é uma característica central, mas é de suporte, né? É, E você pode ter alucinações diferentes, alucinações táteis, um gato que está passando por mim, arranhando a perna, um bicho arranhando, subindo pela perna, tem um né? Mas não fazem parte das Não. manifestações centrais. A centrais, manifestação é de central suporte. é a alucinação visual. Que inclusive o nome é Levi Visuais, né? É É. Levisuais, entendeu? Não, e Alucinações assim, visuais. a alucinação tende a ser precoce no quadro da demência, diferentemente do Alzheimer, que é um pouco mais tardia. Uhum. Isso. Questão temporal de aparecimento da alucinação. Muito bem lembrado, Fig, porque a doença de Alzheimer pode ter alucinações visuais, mas normalmente elas ocorrem na fase mais avançada da O doença. que Alzheimer não pode ter, né? Mas Levi, a alucinação visual é uma manifestação precoce, Sim. tá? Pois é, aí a gente já viu as duas principais, a gente vem duas das principais, agora a gente vem para uma, Daniel gosta muito, que é o transtorno comportamental do sono REM. Fala pra Isso, gente. transtorno comportal do sono REM. Vamos entender aqui um pouquinho. A gente tem no nosso sono diversos estágios, né? A gente tem a fase do sono superficial, que é fase 1 e 2 do sono não REM, e até a fase profunda do sono não REM, que antigamente se dividia em fase 3 e 4, hoje se diz o estágio de ondas lentas, tá? Que é o sono mais profundo. E depois, no ciclo, vem o sono REM, que é o sono em que normalmente, a fase do sono em que normalmente ocorrem os sonhos, tá? E em que há uma atonia muscular. O único músculo que fica funcionando é a musculatura ocular extrínseca, daí vem o paciente tem um movimento rápido dos olhos, né? O REM. Olho tonto mode, né? Só que algumas pessoas podem desenvolver uma perda dessa atonia habitual do sono REM e passa como se fosse agir fora dos sonhos. Essa é a descrição. Não passa a pode ter vocalizações, falar, que é o sonilóquio, Sonhos vívidos. tem sonhos vívidos, parece estar lutando, né, brigando, às vezes cai da cama, às vezes tem movimentos, gestos com as mãos, ou até mesmo movimentos mais bruscos de parece estar lutando, dando murro, dando soco, pontapé, né? Às vezes quem sofre muito é o cônjuge, o companheiro. Às vezes o paciente cai da cama, né? Aí eu me lembro bem que meu avô, ele não fechou o critério para Levi, ele não teve Levi, mas eu me lembro muito que ele tinha transtorno comportamental de sono REM, e ele morava no Rio de Janeiro, né? E quando eu era criança, ele vinha nos visitar aqui em Recife 2 vezes por ano. E ele dormia comigo no meu quarto. Uhum. E aí, por algumas vezes, eu me acordei com o barulho do meu avô caindo da cama. Aí uma vez ele bem disse para mim, eu caí da cama porque eu estava brigando com um pastor alemão. Aí rolou da cama e aquele barulho me acordou. Vô, o que foi que eu...
Eu estava brigando com o pastor alemão. Teve ali um Aham. transtorno comportamental do sono REM. Depois eu vim entender que ele estava tendo, né? É uma parassonia, né? Né? Um tipo de parassonia Então, estridente, né? o paciente que tem Levi, assim como os pacientes que têm outras sinucleinopatias, como a demência, como a doença de Parkinson, são pacientes que têm uma incidência desse transtorno comportamental do sono REM muito grande, chega a 90% dos pacientes com Levi vão apresentar. E essa pode ser uma manifestação prodrômica, como você já estava Uhum. apontando, Fig. Pode surgir Anos. anos antes, até 6 anos antes das manifestações outras do Levi. Uhum. Tá? Então, lembrar. E muitas vezes os pacientes não vão dizer isso também. Não. Você tem que perguntar ativamente ao cônjuge, ao companheiro, né, que às vezes já chega ali com hematoma, né? Ou então dormindo em quarto separado, né? É. Não, doutor, já tive que mudar de quarto porque não dava mais não para dormir não. É o cuidado que tem que ter, o diferencial do sonambulismo, das parassonias, né? Que geralmente você vai ter isso começando na fase do indivíduo idoso. Ele não tinha e passa a apresentar essa parassonia. Isso. E isso é o, o red flag, né? A bandeira vermelha para que você pode ter no futuro uma Levi. E Uhum. acompanhar esse paciente até depois informar, de acordo com a evolução, a família, né? Então já foram duas características principais. A gente vai agora para a quarta, que é o parkinsonismo, que não é nenhuma surpresa que pacientes que tenham uma demência com corpúsculos de Levi tenham parkinsonismo. Afinal de contas, está ali perto da fisiopatologia, né? É uma prima irmã da doença de Parkinson. Por muito tempo ainda alguns autores colocavam, diziam que eram espectros diferentes da mesma doença. Uhum. Hoje se entende que são entidades clínicas distintas, mas Uhum. que convergem em algumas características. Inclusive, Fig, você gosta muito de falar sobre a relação da demência com o Parkinson e de Levi. Porque quando aparece ali o parkinsonismo, demência, ele tem uma relação com o tempo, né? Sim. Fala pra gente. A regrinha aí. Então, a regra de 1 ano, né? Se o evento cognitivo e motor tiver distado de menos de 1 ano, aí você tem que pensar em Levi. Se o evento cognitivo do motor original for mais de 1 ano, aí você pensa mais para Parkinson. Ou seja, o paciente com Parkinson, ele tem as Demora pra manifestações começar. motoras, passa anos com as manifestações motoras Aí e vem só vai apresentar o comprometimento cognitivo mais lá para frente. É, Aí o depois nome mínimo de disso 1 é ano. Parkinson com demência. É No demência. mínimo 1 ano depois de ter já Desenvolvido parte motora do a Parkinson, parte né? motora. Ou seja, é aquele paciente que ele tem muito tempo de Parkinson, aí desenvolve a demência e isso é uma demência relacionada à doença de Parkinson. Provavelmente, às vezes, até o diagnóstico do Parkinson veio tardio, né? E aí o do demência já veio muito junto. Normalmente é mais do que isso, né? Então, aí, exato. Porque o comum é ser muito mais do que isso. É, Você muito acompanha- mais do que Se for um paciente que você deu o diagnóstico lá no início, chegou para você e você fechou o diagnóstico logo precocemente, você vai ter anos para chegar à Anos, é. demência. Eu vi um dado uma certa vez que 30% dos pacientes com Parkinson avançado, eles desenvolveriam a demência. É. 30%. Agora, tem algumas características do parkinsonismo, da demência com Cox-Levy, que podem ser um pouco da doença de Parkinson. O parkinsonismo da doença de Parkinson e o parkinsonismo do Levy têm algumas diferenças. Uhum. Não são grandes diferenças, sempre a gente vai ficar na dúvida, mas algumas nuances. O parkinsonismo do Levy tende a ser um parkinsonismo mais light, mais leve, Simétrico. simétrico, Mais simétrico. mais simétrico e é mais brando, né? É. Não é aquele paciente que tem uma bradicinesia tão intensa, Mas ainda assim uma vai rigidez ter, né? tão intensa. Ele ainda assim vai ter bradicinesia, Vai tremor de ter repouso, bradicinesia, distúrbio de De marcha e queda, tal, distúrbio É. de controle Mas- desautonomia. desautonomia. Pode É. pensar. Mas assim, o parkinsonismo ele tende a ser mais brando, tende a responder também a levodopa, talvez não tão bem como na doença de Parkinson, e o tremor ele tende a ser mais simétrico do que o tremor do Eu Parkinson. ia deixar isso para depois, mas eu vou falar, já que tu deu um gancho aí. E depois de lembrar na parte de tratamento, tá? Se for tratar o Parkinson, dê 2 meses de tratamento com anticolinesterático. Isso é uma dica. Para você iniciar o tratamento com anticolinesterático, no que qualquer paciente que você for indicar, e 2 meses depois do início do tratamento é que você entra com a medicação para Parkinson. Bom, Tá? Mas a gente repete. gostei o dessa tratamento. dica, mas vou querer que você repita No tratamento. no tratamento. Beleza. Falamos então, diz aí, Rafa, falamos das manifestações centrais, né, essas 4, Isso. e existem as manifestações de suporte, que são outras que reforçam a possibilidade, reiteram
a possibilidade de Levi, né? Quais são elas? Então, a gente tem várias, né? Várias características de suporte. E talvez uma das mais famosas e mais conhecidas é a hipersensibilidade a antipsicótico, né? Então, como é que funciona isso, né? É aquele paciente que ele vai ter uma reação muito grande frente ao uso de antipsicóticos. Em especial, quando a gente vai usar aqueles antipsicóticos mais antigos, os típicos, né? Os atípicos mais comuns talvez deem um pouco menos, talvez sejam drogas de escolha quando a gente tiver que usar para esses pacientes com Levi que estão com muitos sintomas comportamentais, mas especialmente os típicos vão dar muitos sintomas. Então, como é que ele acontece? Você vai ter um risco muito maior de perda de consciência, independente da dose. Isso é uma Independente coisa, da dose. isso é uma coisa interessante, que não dá para, eu fiz só 25 de quetiapina, meu Deus, né? Não, não foi nem 100. Não, pois é, mas 12,5, doutor. 12,5. Um cheirinho. Foi um chupinho. Lambeu o comprimido. Um chupinho. Eu fiz aquela dose que você sempre manda fazer. Lambeu o comprimido. Eu abri o comprimido, a fumacinha que saiu, ele cheirou. Então, pronto, é isso. Aí você vai ter. Então, você vai ter um parkinsonismo muito maior. Por exemplo, você faz risperidona para uma pessoa que tem Levi, ela vai fazer um Parkinson medicamentoso ali, ligeiro. Rafa, rapidinho. Sempre então, Trava na pose. lembrar na que pose. pode não ser na primeira dose. Sim, pode não ser na primeira dose ainda. A Né? idiosincrática, então pode ser a primeira dose, geralmente o é na primeira dose, mas ele pode não fazer na primeira dose. Doutor, ele já tomou 2 doses, 3 vezes, não pode ser esse remédio, ele já usou, não tem problema. Isso, bem lembrado, Fig. E a ausência de hipersensibilidade a antipsicótico não exclui a possibilidade de demência com Costa-Levi, porque ele pode apresentar em algum Mais momento. pra frente, mais pra né? frente. A doença ela está sempre progredindo e Sim. a manifestação ela pode aparecer em algum outro momento. E aí essa sensibilidade aumentada, Rafa, pode ser tanto de manifestação motora, né, de Parkinson, desenvolver parkinsonismo facilmente, como de alteração do nível de consciência. O paciente Sim, fica sim. muito sonolento, muito... Isso, Deixa eu falar um negócio que eu ouvi de você, achei fantástico. Esse é o grande da gente estar sempre trabalhando junto. Você diz assim, eu sempre ouvia nessa sensibilidade aumentada no psicótico, eu ficava tentando decorar, o que era, não sei o que. Aí você fez assim, os efeitos adversos aumentaram. Exato. Né? Vamos simplificar, né? É. Você, porque a gente fica achando, não, o cara vai sair correndo feito um doido, deve ser isso, né? Não, os efeitos adversos que você não Mais- quer ter, Mais potente. mas bem mais potencializados. Exato. E isso tem, inclusive, uma implicação do tratamento, né? E qual o antipsicótico? Se um dia você tiver que lançar mão de antipsicótico, primeiro, já sabendo que tem hipersensibilidade, evite antipsicótico. Você já vai Isso. pedir perdão, né? É. aquele que você. E se você Eu vou for botar, mas usar, perdoe. usar antipsicótico, É. que você use alguns selecionados, como quetiapina, clozapina, pimavanseline a gente não tem aqui no Brasil, É. né? Mas a gente vai botar... Olanzapina também. Olanzapina não. Não, olanzapina. Assim, Olanzapina também não é, mas eu usei naquela minha paciente, deu certo. deu certo não, porque ela ficou É, triste. não, ela ficou triste. Acabou-se a amiguinha dela. Diz aí, Mas Marcos. assim, Ok. só lembrando, né? Óbvio, né? Que o geriatra não faz assim, mas ele não deve também, inclusive, botar a medicação para testar. Ah, vou fazer já que ele é uma presença menor no diagnóstico, de apoio ao diagnóstico, eu vou fazer para fazer um teste com ele aqui, Sim. para ver se esse paciente vai ter. Não deve fazer isso. Não pode ser teste diagnóstico. Não né? pode ser teste Deixa eu ver se é Não leve. pode. Aí, toma esse comprimido. Teste diagnóstico você usa se for para o bem. Então, usar levodopa para ver se o paciente melhora e ver se é doença de Parkinson, beleza, Isso. tá? Mas teste diagnóstico para o mal, não. É. Você pode até usar a quetiapina na intenção de tratar, mas não de fazer o teste para o paciente, né? Uhum. Nem de mandar o paciente com tremor essencial tomar uma cachaça para ver se ele melhora Se fica ver bom. se... É. Bom, e aí outras manifestações de suporte, Rafa? Aí a gente tem instabilidade e quedas, né? Que pode ser por disfunção autonômica, hipotensão postural, ou simplesmente pelo próprio parkinsonismo, que vai dar o freezing, vai dar aqueles distúrbios motores. A gente, Mas é a queda sem que você consiga entender o mecanismo da queda. sim, Você vai fazer que queda é essa, né? Você tenta entender o mecanismo e você não entende. é como diz aquela história, né? Que tiro foi esse, né? É, Que queda foi é. essa? É aquela queda que você não tem. Uma certa vez eu perguntei até para um paciente: a senhora cai, né? Aí ela disse: caio. Eu digo: me conte, como é que a senhora cai? Ela disse: certa vez eu estava numa viagem a Paris. Ela é portuguesa, ela. Não, ela só estava numa viagem a Paris. Doutor, o senhor sabe, ali no Arco do Triunfo, né, aquele movimento muito, né, do trânsito e tal. Então, eu olhando para o arco, eu fui andando sem prestar atenção, tinha um toco
com a corrente, aí eu tropecei, caí, foi horrível, doutor. Disse, não, Oliveira, essa queda não conta, né? A senhora tá distraída, tá olhando pro arco, tropeçou no negócio, essa não. Mas me diga, a senhora disse, mas eu caio mais. Eu tenho que dar em conta outra queda. Ela disse, eu tive uma outra, que foi o seguinte, sabe Nova York? Aí ela disse, não, Não viaja, então. aí eu digo, não. Aí eu digo, sim, qual foi? Ela disse, eu tava na Times Square. Aí, doutor, era tanto telão. Eu olhava pro lado, era uma tela enorme, aí do outro. Aí eu vi o negócio de Harry Potter, eu adoro Harry Potter, doutor. Eu corri pra chegar perto, quando eu vi, sabe um toco que tinha ali, Do- porque, pra no, o caminhão, não sei o quê, pra não bater, o gelo baiano. Aí eu tropecei, caí, foi horrível, eu fiquei chateadíssimo. Eu digo, senhora, veja, essa queda também não conta, né? Eu tô procurando queda por fragilidade, por instabilidade. Aquela queda, que queda foi essa? Ela disse, não, mas eu tenho outra. Eu digo, não é possível. Não. Dubai. Eu digo, não é possível. Ela disse, doutor, eu fui pro Egito. Sabe a pirâmide? Era muito grande, bonita, doutor. Eu vinha chegando perto. Era tanto do camelo, aquela coisa, uma agonia danada. Aí tava um pedacinho assim, que tava cheio de terra, aquela terra pra todo lado. Escorreguei e caí. Eu digo, olha, veja, a senhora não cai. Tem um tratamento. Tem um A tratamento. senhora não A cai. senhora tá melhor do que eu, tá viajando tanto, né? O tratamento tira o passaporte dela. Agora deixa eu ver se o óculos é bifocal ou é multifocal. A senhora olha pra baixo? Mas, resumindo, essa pacientinha Levi depois. Não tinha. Não fechou pra Levi. Só, Teve as manifestações sentadas. Não tinha, não só tinha. assim, Jericoacoara também é cultura, né? Quem chegar no Arco do Triunfo tem a passagem por debaixo, pelo amor de Deus. Não vai atravessar aquela pista cheia de carro, não, né? Precisa tropeçar na É corrente. dicas de viagem, né? Tem a passagem por debaixo, tá? Tu sabe que eu Vai. passei um tempão querendo ir pra lá e não conseguia, porque ali é um girador, É. né? E não tem um sinal. Rapaz, como é que eu vou chegar lá? Como é que aquele pessoal tá batendo ponta ali? Eu tô aqui não sei quanto tempo. Aí quando minha esposa disse, Dani, tem uma passagem ali, ó. Que a gente vai, sabe? Isso já foram 10 minutos. Disfunção executiva, né? Vamos embora. Então, Bom. pronto. Aí, disfunção autonômica é outro, muito importante. E é interessante que ele fala assim, olha, a disfunção autonômica, ela é maior do que na doença de Parkinson, ela é muito mais significativa, mas ela não é tão ruim quanto na atrofia de múltiplo sistema. A atrofia de múltiplo sistema é Sim. aquele desastre, né, de disfunção autonômica, hipotensão e blá, Tem blá, blá. um dado interessante que pode se misturar com a questão É no meio. dos grandes Is da geriatria, né? Das grandes CIM, desculpe, da geriatria. O gigante. E uma delas é a gente pensar na questão da incontinência, que é mais precoce do que no paciente com Alzheimer. Sim, pode ter Né? incontinência, exato. Ele vai vir Pela mais disfunção precoce. autonômica, né? Aí a gente tem outras como hipersonia, que também pode ser, hiposmia, que também pode ser, e as alucinações outras, né, complexas como auditiva, olfativa E ou tátil. táteis, como a gente já tinha falado naquele Você outro falou hipersonia, não foi? hipersonia. Aí eu estava pensando, o paciente Levy, ele é o paciente dos sonhos do médico do sono. Porque ele pode ter tudo. Ele pode ter estudo de sono REM, ele pode ter sonolência diurna, ele É pode do ter... sonho ou do pesadelo? Hein? É do É do sonho, Não, do Também pesadelo, ele mas quer eu- um pouco. né? Ele quer dar um Ele quer diagnóstico e tratar, né? Ele quer tratar, né? Porque é difícil manejar, né? Então pode ser um mas pesadelo vai- também. Não, mas pro cara do sono ele tem que estar ruim pra poder ir Então, pra vai ele, ter né? todos os tipos de manifestações que você possa imaginar da questão vinculada ao som, né? Sonolência diurna, ou insônia, ou distúrbio de sono REM. Quer dizer, ele é o cara do padrão do médico do sono. Bom, O Rodrigo vai gostar dele. outra manifestação de suporte pode ser a presença de outros delírios, né, sistematizados. O paciente passa a ter uma crença com ideias fixas, falsas. Isso também pode acontecer. E aí o diagnóstico diferencial com esquizofrenia pode ser difícil nesses casos. Também Né? pode acontecer. E outra, apatia, sintomas depressivos, ansiedade também podem estar Alterações de presentes. humor, né? Né? Então, essas são as manifestações de suporte. Instabilidade postural, hipotensão postural, desautonomias, né? Hiposmia, hipersensibilidade a antipsicóticos são as manifestações que, quando presentes, outra coisa, síncope. Né? Síncope. Síncope Eu e lembro da questão momentos transitórios De perda de consciência. perda de Eu lembrei da consciência. questão da prova do título de especialista em geriatria. Mas voltando à questão, rapidinho, do delírio estruturado, que aí a gente tem que lembrar, por exemplo, que no inglês é até difícil, por volta de delusions, né, onde você fica ali tentando encaixar qual é a melhor palavra, né, esse delírio estruturado, é justamente porque o paciente não tem aquele deficiência de memória absoluta. Ele começa a fazer preenchimento desses gaps de memória com memórias inventadas.
Então, é aquela história do sumiu uma coisa e ele não tem noção de que ele tirou aquilo ali. Uhum, E aí ele começa a dizer que foi roubado. Olha, ele me roubou. uhum. Ele me roubou porque eu não estou vendo mais esse meu copo que estava aqui, não está mais aqui, ele me roubou e tal. Mas ele que tirou esse copo, botou no outro local e não lembra. Exato. Isso tudo pode acontecer em outras também, né? A própria DA pode ter Bom, isso, mas aqui é uma coisa. então, além dessas manifestações clínicas que nós já falamos, né, manifestação essencial, demência, as manifestações centrais, as 4 que citamos, e agora essas de suporte, a gente pode lançar mão de alguns exames complementares que podem reiterar o diagnóstico de Que não são Levy, essenciais, né? né? Não são essenciais, mas são ditos como marcadores Uhum, da Levy, né? Então, nós temos aí, a gente pode lançar mão de imagem com o TRODAT, né? Com o DAT, né? uhum. Um PET com uma Explica, cintilografia explica com bem DAT, esse. e é um marcador que, na doença de Levy, assim como também na doença de Parkinson e em outras doenças neurodegenerativas em que há depressão Uhum, dopaminérgica, quando o paciente faz esse estudo com o DAT, né, vai existir ali uma hipocaptação do marcador, né, na região, principalmente ali do corpo estriado. Tá? uhum. Então, na demência com Cox-Levy, em que há uma depressão dopaminérgica, o paciente vai ter lá no PET com DAT, vai ter uma hipocaptação. Pode ser tomografia também? Pode ser o A SPECT, cintilografia? a A cintilografia, cintilografia, né? cintilografia com DAT, né? Aham. E aí, naquela região ali no corpo estriado, vai ter uma hipocaptação, tá? É, vai existir uma depressão dopaminérgica e vai ter uma hipocaptação naquela região. Lembrando que isso não é específico Não. de Levy, certo? Isso pode estar presente na doença de Parkinson, na atrofia de múltiplos sistemas. Vai ajudar em você diferenciar, por exemplo, de um parkinsonismo por droga. No parkinsonismo induzido por antipsicótico, por exemplo, o paciente vai ter uma captação normal do DAT. O Levi, ele carece de um grande marcador, a verdade é essa. A gente não tem um grande marcador, um biomarcador, uma imagem que seja sacrossanta, a bem dizer. Mas, assim, antes de a gente talvez até falar perfeitamente dos biomarcadores de imagem, lembrar que a ressonância ela vai ser um valor preditivo mais negativo do que positivo. A gente Sim. vai terminar indo para o diagnóstico de Levi, mais pela ausência de achados de uma É a atrofia grande função temporal. de imagem Isso. estrutural, né? O hipocampo não vai estar tão diminuído, não vai ter tantas imagens, vai ter um fásicas 1, 2 ali, mas não vai ter imagens de insulto É. vascular. Ele fala assim, tem uma atrofia cortical muito maior. Mas, tipo, É aquela coisa, na ressonância não aqui, vai ter. acolá, aqui, acolá. Na ressonância não vai ter uma atrofia hipocampal tão Isso. significativa como na doença de Alzheimer. Você não Tempo vai medial. encontrar tanto dano vascular, Isso, tá? perfeito. É, Vai deixar na dúvida mais do que essa ajudar. ressonância estrutural, né? É. Outro exame que é classificado como um biomarcador é a cintilografia miocárdica com MIBG. O MIBG é um marcador, é um traçador, né? Que ele é um análogo da noradrenalina. E na cintilografia miocárdica, não é cerebral, você vai ver ali uma hipocaptação do traçador, denotando que existe ali uma denervação autonômica, né? Uhum. Vai ter uma disfunção autonômica importante, uma denervação autonômica, tá? Uhum. Cintilografia miocárdica com MIBG. Outro exame complementar que você pode lançar mão é você pedir É miocárdica mesmo. Hein? miocárdica. Se o cara tiver isquemia, não pode ter alteração também. Talvez atrapalhe um Eventualmente pouquinho. pode, É. mas é mais sugestivo de uma Insuficiência denervação. cardíaca, não sei É o mais quê. sugestivo essa hipocaptação com MIBG de uma denervação autonômica. Show. Outro exame que você pode lançar mão é você pedir uma polissonografia com vídeo e mostrando ali indícios de transtorno comportamental do sono REM, certo? Existe ainda também Deixa eu que só pode cair até em questão de prova e que é também uma pista, no PET com FDG, certo? O paciente vai ter ali um hipometabolismo importante, principalmente da região occipital, com relativa preservação da captação do metabolismo, na verdade, do metabolismo, no giro do símbolo, certo? E aí esse é o sinal da ilhota do símbolo, o sinal da ilhota do giro do símbolo, que é um sinal que não é patognomônico de Levy,
mas é outro sinal que pode reforçar o diagnóstico. E baixa perfusão difusa no SPECT, né? Isso. Não tem um específico, não. Mas só um comentário interessante, até para poder entender melhor, né? A questão do sono REM, que a gente falou que o paciente fica com. Não tem contração muscular, e aí no distúrbio ele vai ter movimentos musculares, quer dizer, vai ter efetivamente a atonia não existe. Vai ter os movimentos musculares, levantar, vai agir, vai gritar, vai falar, vai atuar, inclusive, em algumas situações até de risco para a própria familiar. Então, para fechar aqui, diagnóstico. O diagnóstico pode ser clínico, quando o paciente tem demência e tem duas ou mais manifestações centrais, ou tendo uma manifestação central com mais um biomarcador, desses que a gente falou, como, por exemplo, o cintila miocárdica com MBG, ou o TRODAD com a manifestação central, tá? Você vai dizer que ele tem uma demência com corpus Levy provável, Uhum. tá certo? Existem outras classificações possível quando só tem uma manifestação central, né? Você não vai dar diagnóstico do Levy por conta da presença apenas de um biomarcador, certo? Sim. Você tem que ter manifestação clínica central presente, tá? Bom, diagnóstico, manifestação clínica é isso. Vamos falar de tratamento agora, Rafa. Pois é, tratamento, a gente sempre precisa começar falando sobre não medicamentoso, né? A doença de Levy é uma das grandes síndromes que levam pacientes a irem para instituições de longa permanência. Eu não falo isso como uma forma pejorativa nem negativa, né? Nenhum de nós aqui é contra a institucionalização de pacientes. Muitas vezes isso é necessário e às vezes é até melhor, né? A gente já tem um podcast aí sobre institucionalização, mas a gente sabe que muitas famílias preferem que a coisa aconteça de forma mais natural e que seja factível ficar com essa pessoa no seu domicílio. E para isso, precisa-se de medidas não farmacológicas. Aí a gente vai ter ali comportamentos que vão ser importantes. A gente vai precisar de um apoio multidisciplinar, sempre com um, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, vai ter ali um cuidador profissional, às vezes, que vai estar junto desse paciente, tentando lidar com aquelas questões do dia a dia. Você lembra que ela tem uma hipersensibilidade a antipsicóticos, então sintomas comportamentais eles vão vir e a gente vai ter uma limitação nas medicações. Então a gente vai precisar As lidar... medicações já são limitadas. Já. No Levy ainda é mais É. limitado ainda pelos efeitos colaterais. Nesse podcast todinho, a limitação é bem limitada. Mas assim, é bem difícil. Mas tudo bem. Aí o que é que acontece? A gente precisa ter estratégias para contornar isso. Então, muitas vezes, e eu gosto de dizer isso para os meus pacientes, olha, vamos tratar um problema quando ele de fato for um problema. Por exemplo, tem um paciente, não, ele é uma agitação, não sei o que e tal. E você faz o quê? Diz, não, doutor, eu nem estou em casa, nem percebo. E ele reclama? Não, não reclama, não. Ele acha até Era a bom. alucinação visual da tua paciente, né? Exato. Por Aquilo exemplo, não era um problema não para era ela. um problema, mas foi problematizado por ela. Não era um problema. Então a gente, vamos tratar um problema. Quando ele vier a ser um problema, vamos ficar com isso aí na gavetinha aqui, das coisas que pode ser problema. Quando for um problema, aí eu dou um remédio. Porque não, não Bom, tem. então, manejo não farmacológico. E de manejo farmacológico, o que é que a gente pode ter aí? Manejo farmacológico. Aí vem naquela, poxa, e aí? O que é que eu tenho? A gente sabe que existe um potencial declínio, e às vezes é até maior do que na DA, de acetilcolina, né? Não é? Faz parte da fisiopatologia você ter uma acetilcolina muito depletada. Então, nada mais justo que você pensar, então eu vou tentar um inibidor de colinesterase, ver se eu vou conseguir aumentar essa acetilcolina, e daí eu teria uma melhora cognitiva. De fato, isso é possível. E a gente tem vários trabalhos mostrando que, principalmente, o uso de rivastigmina, PET, e especialmente PET, e a donepezila pode trazer algum benefício para esses pacientes. Benefício esse que pode vir tanto no comportamento, Isso. quanto até na melhora de alguma funcionalidade que, porventura, possa vir a acontecer. Interessante que a gente não tem tanta evidência com galantamina, né? Galantamina é menos. Então, talvez ali a galantamina ela fique no segundo plano nesse momento aqui. Alguma coisa de evidência ali para vascular, né, e tal, mas aqui no Levi a gente vai preferenciar muito mais donepezila e rivastigmina. então- Eu queria reforçar essa indicação que você falou muito bem, Rafa. E voltando, talvez seja das poucas demências que você entre com a rivastigmina ou a donepezila pensando tanto mais na parte comportamental do que na parte de memória. Sim. E aí vem a questão de você evitar fazer o uso dos antipsicóticos, porque você pode controlar
com os indutores de ácido colinesterase desses pacientes. Beleza. Há algum papel, Rafa e Fig, de memantina? Memantina, ele não é muito claro se isso pode ser feito, né? Ela às vezes pode ser usada monoterapia ou em associação, mais ou menos como a gente pensa ali no DA, né? Mas não é assim, ele não diz assim, usa aí, pô, vai ser massa, show de bola. Não, a gente fica ali naquela dúvida. Pode ser tentado e ver se vai ter algum benefício, né? Muitas vezes, na prática, ela é utilizada como uma terapia de segunda linha, especialmente naqueles pacientes que ou não puderam fazer o anticolinesterase. Ou então na mista, né? Você pode também ter Alzheimer com Levi e aí, eventualmente usar uma memantina pensando na questão do tratamento do Alzheimer. Exato, Bom, sim. e antipsicóticos, nós já falamos aqui várias vezes que a gente deve evitar, mas se eventualmente a gente tiver que lançar mão, você vai tentar ou quetiapina ou clozapina, que são os antipsicóticos atípicos com menor ação antidopaminérgica. Aqui no Brasil não existe ainda a pimavanserina, que é Uhum. uma outra opção, né? Então, basicamente, esses dois, quetiapina e clozapina, em baixas doses, né? É, Lembrando sempre também de você orientar as medidas não farmacológicas, por exemplo, para as desautonomias, né? Então, o paciente costuma ter muita hipotensão ortostática, então você tem que lembrar de orientar a ingestão hídrica aumentada desse paciente, o uso de meia elástica, evitar se levantar rapidamente, tá? Então, são E uma medidas importantes também que você deve orientar. outra bem interessante também é você tirar medicações contributivas para queda ou hipotensão postural, como por exemplo, se você estiver usando oxibutinina, você troca ela, porque ela atravessa mais a barreira cefálica, né? sim, pelo amor de Aí troca ela Jesus, pelo bem lembrado. mirabegram, por exemplo, ou por uma antimuscarínica que não atravesse tanto como o trópico. Assim, exato. O que acontece é que eles vão ser muito colinérgicos, Isso, né? Então isso. eles vão. Mas a preferência seria o Anticolinérgico. mirabegram, Anticolinérgicos, desculpa, anticolinérgicos. né? Então eles vão reduzir muito a acetilcolina, a gente já não tem. Aí você troca Aí você ainda faz isso, então Mirabegron seria o. uma indicação Mas boa. olha, eu digo a vocês, é um desafio manejar a doença de Levy. Sim, e se o paciente tiver parkinsonismo, você vai introduzir levodopa, tendo ainda um pouco mais de cuidado, porque levodopa pode também acentuar hipotensão postural, pode até contribuir para alterações psicóticas, né, a levodopa, mas você vai tendo ali mais cautela com a levodopa É, e aquela dica que você disse aí, né, Fig? Você começar Um anticolinesterásico anticolinesterásico, antes de começar a levodopa, né? para você conseguir melhor conciliar o tratamento próprio do paciente com Parkinson. e outra, que a gente pode fazer também assim, às vezes o levodopa, ele pode piorar talvez algum sintoma de disfunção autonômica maior, e às vezes você teria que diminuir ou até tirar e prejudicar de alguma forma sintomas motores desse paciente. Então, às vezes ali você vai ter que ficar nessa entre a cruz e a espada muitas vezes, né? Maravilha, acho que a gente com isso pode chegar ao fim aqui do podcast. Abordamos Deixa, muita deixa, coisa. deixa eu falar um pouquinho sobre a questão do manejo dos sintomas do sono. Sim, É, melatonina Sim, e boa, clonazepam. boa, boa lembrança, Fig. É. Muito Então, boa. começar a melatonina, você pode começar a melatonina Para o aumentando, transtorno comportamental do sono REM. isso, aumentando até, titulando até 12 miligramas ao dia. Isso vai ajudar na insônia do paciente Eu que já vi até tiver. 15 miligramas. Eu já cheguei a usar até 15 miligramas de E se o melatonina. paciente tiver paranoia ou um transtorno de estresse maior, você pode usar da medicação que a gente detesta, mas que nesse caso vai ter aplicabilidade, que é o clonazepam. Sim. 0,25 miligramas, aumentando até no máximo 0,5 durante a noite, tá? É, E lembrar do CPAP, se a polissono mostrar que ele tem também distúrbio sim. da apneia do sono. Sim. E deixar o ambiente seguro, né? Uma coisa que a Sim, gente. Porque a insegurança do ambiente pode aumentar o transtorno comportamental. Na hipotensão ortostática, que também é muito frequente, aí a gente pode lançar a mão do habitual, né? Seria a fludrocortisona, especialmente, né? De manter o paciente muito bem hidratado. São as coisas que a gente mais tem à mão aqui. Maravilha, acho que é isso. É. Galera, espero que vocês tenham gostado, né? Acho que a gente procurou trazer aqui muita dica prática, né, para o reconhecimento do Levi, né? Para você aumentar a chance de não passar batido esse diagnóstico de demência com Cox-Levi. Fica ligado aí que vai vir mais podcasts trazendo outras demências, né? Outros tipos de demência. Tem muita coisa boa ainda para sair por aí. Se você não nos acompanha ainda nas redes sociais, né? Instagram,
tá lá YouTube, no YouTube, né? Pode entrar na página que Spotify, Deezer, todo canto. Isso aqui tá no Spotify, Apple, não sei o quê. Apple Podcast. É. Não deixe de ir lá no site da gente, como Fique Eduardo falou aí, que tem muito artigo legal já publicado. É o artigo de Andrei, é o Muito Além da Memória. Conheça os domínios cognitivos e como se apresentam Aí, nos testes de massa. memória. Maravilha. Show de bola. Pessoal, um forte abraço e até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. pessoal. Até mais.